Estou de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar sobre a eliminação do Botafogo para o Vasco na Copa do Brasil e sobre a postura de John Textor para o restante do ano e principalmente para o ano que vem. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, dar o gostei, tudo aquilo, comentar, porque a gente vai falar sobre isso. O Botafogo foi eliminado pelo Vasco ontem, na noite de quinta-feira, quartas de final da Copa do Brasil, depois de empatar em 1-1 em São Januário. Empatou de novo em 1-1 no estádio Newton Santos e perdeu por 5-3, na verdade, nos pênaltis. E com isso, o Botafogo deu adeus à Copa do Brasil e agora só tem uma possibilidade de ganhar algum título em 2025 e essa possibilidade é uma possibilidade que neste momento é pequena, porque o Botafogo neste momento está 12 pontos atrás do Flamengo na ponta do Campeonato Brasileiro. É bem verdade que o Botafogo tem um jogo a menos em relação ao Flamengo, então se vencer esse jogo a menos poderia diminuir essa diferença para 9 e daqui a 2 semanas tem um confronto direto contra o próprio Flamengo no estádio Newton Santos, poderia em tese diminuir essa diferença para 6 pontos. Só que entre o Flamengo e o Botafogo ainda tem ali, por exemplo, Palmeiras e Cruzeiro e Palmeiras, que estão muito fortes na briga pelo Campeonato Brasileiro. Então, não adianta só o Botafogo pensar em tirar pontos em relação ao Flamengo, mas ele também precisa se preparar para diminuir a distância de Cruzeiro e Palmeiras. O John Textor, que estava no estádio Newton Santos na noite de quinta-feira, depois da eliminação, foi à zona mista e aí falou uma série de situações muito importantes, dizendo que, de fato, ele e a equipe que trabalha com ele erraram demais no ano, e aí chega a dizer que se fosse ficar falando o que ele e a equipe dele, ou ele personificando a equipe dele, fizeram de errado no ano, ele ficaria a noite toda falando. Depois disse que são 20 ou mais erros. E aí, nesse ponto, ainda chamou a atenção quando ele ratificou, quando ele confirmou que, na visão dele, a temporada do futebol brasileiro começa em abril. E esse é um ponto que é muito importante ser tocado, porque, conceitualmente, você achar que a temporada de um país começa quando começa a sua principal competição, e aí nós estamos falando do Campeonato Brasileiro, isso conceitualmente faz sentido. Porque em qualquer lugar, em qualquer liga organizada, em qualquer liga de relevância no mundo, você começa a temporada com o início do seu campeonato nacional. No máximo, tem uma Supercopa, uma disputa daquela para abrir o calendário, ou a primeira rodada da Copa Nacional, aquela que é contra times grandões, contra times lá de quarta, quinta, sexta divisão. Mas, normalmente, em qualquer país, a Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha, França e por aí vai, o calendário, a temporada começa de verdade na primeira rodada do Campeonato Nacional. Então, o John Textor, ele tem esse pensamento que ele está acostumado a lidar com esse campeonato. Só que aqui no Brasil, apesar de conceitualmente isso ser verdade, na prática não é. Porque você tem, até abril, você tem 2 meses e meio, 2 meses e uma semana, em que as coisas já estão operando, já estão rodando. E as coisas precisam ser tocadas assim para a sequência quando começar em abril. E o que eu quero dizer? Quando começa a temporada aqui no Brasil, você tem que ter o seu treinador. Quando começa a temporada no Brasil, você tem que ter a base do time que pelo menos vai te levar até o primeiro semestre, até o meio do ano, quando reabre a janela. E nada disso aconteceu com o Botafogo nos últimos 2 anos. Em 2024, o Botafogo começa com o treinador, que era o Thiago Nunes, mas começa já com a sensação de que esse técnico não ia durar. O Botafogo começa com um time que ainda tinha muito do resquício do time que naufragou em 2023, e depois ele foi trocado. No ano passado deu muito certo, porque o Botafogo foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. Como o próprio John Textor falou,
o melhor ano da história dos 120 anos de história do Botafogo. E aí, em 2025, ele repetiu essa estratégia agravada por vários problemas, né? Ele começou no ano passado, 2024, o Botafogo começou com um técnico. Era um técnico que não parecia estar encaixado com o que o Botafogo queria. Estou me referindo ao Thiago Nunes, mas começou com um técnico. Nessa temporada, o Botafogo começou sem técnico. Tudo bem que não foi culpa do Textor ou do departamento de futebol, porque o Arthur Jorge pediu para ir embora. Foi seduzido lá pela proposta do Al Rayyan. Mas ele começou sem treinador e começou investindo no Carlos Leiria e durante várias situações tinha ali mais ou menos indicativo de que não era para apostar tanto assim no Carlos Leiria. Com o Carlos Leiria, o Botafogo fez uma campanha ridícula no campeonato estadual, ridícula, acho que a palavra é essa, e foi amassado pelo Flamengo na final da Supercopa do Brasil. E aí o Textor, num discurso soberbo, num discurso de quem talvez esteja flutuando ali, pisando em nuvens, fora, bem fora do contexto da realidade, desprezou tanto a Supercopa do Brasil, que é um título que o Botafogo não tem, quanto a Recopa Sul-Americana, que é outro título que o Botafogo não tem. O Botafogo foi amassado pelo Flamengo na Supercopa do Brasil e foi amplamente dominado pelo Racing nos 2 jogos da Recopa Sul-Americana. Terminou em 9º lugar do Campeonato Carioca. Um 9º lugar que coloca em risco a participação dele na Copa do Brasil do ano que vem. O Botafogo vai precisar jogar no Campeonato Brasileiro também para classificar o time para a Copa do Brasil do ano que vem. Porque senão ele corre o risco de ficar fora da Copa do Brasil. O Botafogo começou com o Carlos Leiria, o departamento de futebol, e personificado no texto, ele insistiu com o Leiria, e depois viu que não dava, trouxe o Caçapa de volta. E o retorno do Caçapa foi bem diferente do bom desempenho, pelo menos, não só em resultado, mas em bola e resultados que o Carlos Caçapa tinha, que o Cláudio Caçapa tinha tido no ano passado, em 2020, no ano passado não, em 2023. Então, assim, acho que isso ficou muito evidenciado. Erros atrás de erros. E quando o Botafogo decidiu seu treinador, era a sua 4ª ou 5ª opção. O Botafogo tentou Mantini, tentou Tata Martino, falou com Rafa Benítez, e acabou fechando com o Renato Paiva, quase que com um desespero, e terminou do jeito que terminou, apesar da vitória histórica contra o PSG. No fim, o Botafogo, neste momento, tem uma remotíssima chance de brigar pelo título brasileiro, segundo o Textor falou ontem. O Botafogo vai tentar e tudo, mas ele sabe que é difícil. E aí, numa das respostas, inclusive que está no Instagram da TNT Esportes, ele reafirma que o ano começa em abril. Ele reafirma que, na cabeça dele, o ano começa em abril. Isso já é um aviso de que, para ele, o que ele fez neste ano e o que ele fez em 2024, ele vai fazer de novo. Para ele, o ano vai começar em abril. Ou seja, está avisado, e no caso do Textor, ele é dono do departamento de futebol do Botafogo, está avisado, ninguém vai poder dizer que se surpreendeu, que as circunstâncias, as decisões que levaram o Botafogo a ter esse ano ruim em 2025, ele pode eventualmente repeti-las em 2026, porque para ele a temporada continua começando em abril. E aí essa é uma das realidades das SAF. Eu tenho batido muito nessa tecla, seja aqui no YouTube da TNT Esportes, seja nos programas da TNT Esportes, que essa é a nova realidade do modelo SAF. O modelo SAF, o dono, no caso John Textor, é quem decide. Ele sabe que a torcida vai pressionar, ele sabe que ele tem ali uma ótima relação, inclusive elogiou demais a direção do clube social, né? O Botafogo de Futebol e Regatas, mas no fim quem decide é ele. Então ele está avisando. Os erros que levaram o Botafogo, e que também tem muita gente que pode considerar acertos, né? Os acertos, as decisões
a percepção de que o ano começa em abril, que deram muito certo em 2024 e que contribuíram demais para o Botafogo estar tão mal assim em 2025, e eu não tô nem coloquei aqui na equação a escolha do David Ancelotti, né? Porque você errou com o Renato Paiva e depois você dá uma aposta muito alta com o David Ancelotti, que acho que até aqui faz um trabalho irregular, mas completamente compatível com quem está aprendendo a ser treinador no cargo de técnico do Botafogo. E a realidade é essa. O Ancelotti, filho, está aprendendo a ser treinador de futebol no comando do atual campeão da Libertadores e no atual campeão do Brasileiro. Essa é a realidade. Nua e crua. Porque você vem falar, não, mas ele foi auxiliar durante muito tempo de um treinador dos mais vitoriosos. Ok. Auxiliar é auxiliar, treinador é treinador. E o David Ancelotti está aprendendo a ser treinador no comando do Botafogo. Então é uma decisão, é uma aposta. E me parece que o Textor está avisando a todo mundo. O que fez a gente decidir por isso agora vai ser repetido no ano que vem, porque ele voltou a dizer que o ano começa em abril, que a temporada para ele começa em abril. E eu estou tranquilo para falar que também nos programas da TNT Esportes eu achava a decisão ruim e não seria todo ano que daria certo. Não seria todo ano que negligenciar 2 meses da temporada, como o Textor acredita, não seria todo ano que daria certo. Inclusive no ano passado, deu muito certo porque o Textor trouxe 2 jogadores extra classe e 2 jogadores prontos para impactar de imediato. Estou me referindo a Luiz Henrique Almada. E nesse ano isso não aconteceu. Eu nem botei na equação você perder 7 dos 11 titulares do ano passado. Nem botei isso na equação. Hoje, basicamente, você tem do time titular, 6, né? Hoje no time titular do Botafogo você tem Vitinho Barbosa, Alex Telles, Marlon Freitas e Savarino, 5 titulares do ano passado. 6 já não estão mais. 6 jogadores já não estão mais. Titulares, só dos titulares, além da galera do banco. Que beleza, a galera do banco eu acho que era para rodar mesmo. Tinha jogadores ali que já tinham composto. Mas você rodou 6 titulares. Alguns deles que não queriam sair. Como é o caso do Igor Jesus, por exemplo. Então, assim, esse tipo de decisão, esse tipo de circunstância, o Textor está avisando. Ele vai fazer de novo. Porque para ele o ano começa em abril. E ninguém vai poder dizer que não foi avisado, porque ele está avisando. E nem sempre vai dar certo. Deu certo em 2024, não deu certo em 2025. Então, acho que pelo menos o John Textor tem essa autocrítica, porque na entrevista falou, se eu fosse falar os meus erros neste ano, eu ficaria a noite toda. E são muitos erros. Mas a novidade do que ele falou no ano que vem, esses erros podem acontecer de novo, porque ele vai continuar lidando com a temporada para ele começando em abril. É o que eu consigo entender dessa entrevista coletiva que ele deu. Quero te ouvir. O que você pensa, o que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários e faz tudo aquilo que você está acostumado, aquele engajamento bonito que você costuma fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, deixar o curtir, tudo aquilo, porque é sempre importante aqui fazer esse engajamento. Qualquer momento a gente volta. Tchau!